estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O título deste vídeo é Por que o Deus da Bíblia odeia as mulheres? Por mais que as mulheres cristãs digam que não, por mais que as mulheres cristãs digam que amam a este Deus criado por homens, que está na Bíblia, criado pelo judaísmo, depois criado pelo cristianismo. Por mais que vocês digam que não, mas o Deus da Bíblia apresenta em suas leituras, no texto da Bíblia, que Deus odeia as mulheres. Citarei para vocês alguns exemplos aqui. São muitos, são mais de 57 mil exemplos. Mas eu vou te mostrar que o Deus da Bíblia odeia as mulheres. O que a Bíblia diz sobre o estupro? Se uma mulher for estuprada no campo, então ela deve viver. Deuteronômios capítulo 22, versículo 25. Vê se tem cabimento um negócio desse. O texto da Bíblia diz: se uma mulher for estuprada no campo, ela deve viver. Agora, lá no livro de Deuteronômios, capítulo 22, verso 28, diz o seguinte: se o estuprador for apanhado, ele deverá pagar uma quantia ao pai e casar com a estuprada. Existe outro texto aqui que diz que se a mulher for estuprada, no livro de Deuteronômio mesmo, dentro de uma cidade e não gritar o suficiente, a mulher gostou e ela deve ser morta por não gritar na hora do estupro. Então é uma lei totalmente perversa contra a mulher. É por isso que nós temos na antiguidade a mulher servindo como a escrava e nunca como um ser humano como qualquer outro ser humano, um ser humano com direitos iguais. Aí você vai me dizer, mas isso, Rivanildo, é da época da lei. Hoje não é mais assim. Será que não? Mesmo assim, a mesma lei do seu Deus, meu amigo, valeu por milênios. Porque o próprio Deus instituiu essa lei e a deixou valendo por milênios, então. E por que ele mudou de opinião depois, extinguindo esta lei? Como um Deus que se diz imutável muda de opinião? E por que algumas leis se acabaram com a vinda do suposto Jesus mitraico aí, mas outras permaneceram, como os 10 mandamentos, por exemplo? Deixa eu te contar uma história que está no livro Bíblia sobre Jefté, que sacrificou sua filha em um ritual de magia negra para o Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia aceitou, ele não impôs nada. Ele simplesmente não impediu este acontecimento, porque Jefté fez um voto a esse Senhor da Bíblia, e esse Senhor da Bíblia, se ele é onisciente, já saberia que Jefté ia fazer esse voto para prejudicar a sua filha depois, mas simplesmente o próprio Deus aceitou o sacrifício humano. Depois de ler esse texto, eu quero que você reflita e venha me dizer se o Deus da Bíblia aceita ou não aceita sacrifícios humanos. Para mim, esse Deus bíblico é o próprio demônio. Veja bem, no livro de Juízes, capítulo 11, verso 30 ao 40, e Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo na porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Vocês entenderam? Olha o verso 32. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-que-Iramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Veja
que Jefté está fazendo um voto ao Senhor, dizendo que assim que ele chegasse na casa dele, qualquer coisa que viesse ao encontro dele, a primeira coisa, abrindo a porta, Jefté sacrificaria ao Senhor. Olha só, e o Deus da Bíblia, se ele fosse realmente onisciente, com toda certeza ele saberia que essa pessoa, esse ser, ou esse alguém que viria ao encontro dele, seria a sua própria filha, e Jefté teria que sacrificar, matá-la para o próprio Deus da Bíblia. E diz que o próprio Deus da Bíblia deu vitória a Jefté, onde Jefté invadiu as cidades de Aroer, chegou a Mínite, matou crianças, bebês, mulheres, idosos, saqueou tudo, arrebentou com tudo. E o próprio Deus apoiou isso daí. Vocês ficam me dizendo, meu amigo Rivanildo, mas o pessoal lá dos Amons eram terríveis. Mas nessa época o povo de Judá também era terrível. O povo de Israel também era terrível. Cometia terríveis coisas perante a sociedade humana. Vamos continuar lendo o texto. No verso 34 diz, vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro. Olha aí a cena. Com adofes e com danças. E era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filhas. Agora veja. Ele chegou em casa. Jefté chegou em Mispa, na sua cidade, na sua casa. A filha dele abriu a porta com saudade do pai. Veio correndo, dançando, se alegrando. Meu pai está de volta, meu pai está de volta. Só que esta linda jovem não sabia o que esse imbecil desse Jefté fez, a promessa que ele fez a esse Deus irresponsável apresentado pela Bíblia. Olha o verso 35. E aconteceu que quando a viu, Jefté viu a sua filha, rasgou as suas vestes e disse, minha filha minha, muito me abatestes agora o coração. E estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Olha só. Veja na imagem. Jefté chega, a menina vai dançando e ele, puta que lá merda. Agora eu tô ferrado. Eu prometi ao Senhor que ia sacrificar, agora eu vou ter que matar minha própria filha. Veja que pai, filho da puta, e que Deus mais filho da puta é esse que aceitou o sacrifício desta jovem, meus queridos. Por que que é a minha indignação? A minha indignação é com esses textos absurdos que a Bíblia conta, com essas coisas terríveis que a Bíblia conta, de sacrificar a sua própria filha a um Deus imaginário, como é o Deus de Jefté, porque essa história é fictícia, mas é para você apenas entender que a Bíblia é um instrumento de manipulação. Mas veja, e você aceita, hein? Você ainda louva esse Deus, você ainda faz as suas campanhas ridículas, ainda dá dinheiro para os seus pastores enricar, ainda louva, ainda canta, ainda abate no peito dizendo que o seu Deus é bom. Meu amigo, pelo texto que aqui está dizendo, esse Deus é totalmente desequilibrado. Pense comigo, se ele é onisciente, será que ele não saberia que quando Jefté chegasse da casa dele, a primeira pessoa que ia chegar ao seu encontro era a sua filha, que ele mais amava, porque Jefté não tinha outros filhos? Está escrito aqui no texto de Juízes. E ele disse, minha filha agora abateu o meu coração, eu fiz um voto, eu abri a minha boca infeliz, eu abri a minha boca a esse senhor vagabundo e agora eu vou ter que cumprir o meu voto. Verso 36. E ela lhe disse, meu pai, tu destes a palavra ao Senhor. Quer dizer, é uma jovem também, coitada, que estava alienada pelo pai, né? Porque uma coisa que eu acho esquisito é que os crentes pegam aqueles textos, ensina o teu filho o caminho que deve andar, eles acham que isso é para eles ir para a igreja, para ser alienado como eles. Quer dizer, a criança nasce no berço protestante, é acompanhado, vai ter que ir para a igreja forçadamente, a criança já cresce sem aprender a ler a Bíblia, sem aprender a questionar. É como diz Platão, né? Uma vida sem questionamento não deve ser vivida. Então a criança já nasce dentro daquele condicionamento, já cresce dentro daquele casulo religioso. Porque o pai e a mãe é irresponsável e vai criar o filho irresponsavelmente, porque eles acreditam que esse livro veio dos céus de paraquedas para eles. Mas vamos lá, gente, vamos continuar essa batalha. Verso 36.
E ela lhe disse: meu pai, tu desses a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste. Quer dizer, ela falou, o pai falou, o pai chegou para ela e falou: minha filha, eu prometi que ia matar você, eu ia te oferecer em sacrifício para o Deus, eu vou ter que cumprir. Aí ela disse: tudo bem, papai, pode fazer o que você prometeu ao Senhor, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, dos filhos de Amon. Olha o verso 37, olha o que é que essa jovem, inocente, inexperiente, com a mente também cauterizada pelo Deus religioso do pai dela, que é Jefté, olha o que ele diz: disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Verso 38, e disse ele, o pai dela disse: tudo bem, minha filha, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes durante 2 meses. Passou os 2 meses, a menina volta. Olha o 39. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual o pai dela cumpriu nela o seu voto que tinha feito ao senhor vagabundo da Bíblia. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel. O verso 40, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Então veja a irresponsabilidade de um crente como Jefté fazer um voto totalmente sem noção nenhuma a um Deus totalmente desequilibrado, que não é onisciente, porque se ele fosse, ele saberia que a filha de Jefté ia sair ao encontro dele e ele teria que sacrificar a filha dele como um ritual de magia negra. E eu te pergunto, o Deus bíblico que está em Juízes, meu amigo, fez alguma coisa para impedir? Não, simplesmente ele permite a matança das cidades de Jefté, que Jefté invadiu, matou criança, matou adolescentes, matou jovens, pessoas que não tinham nada a ver com pacto. E aí então esse senhor da guerra, que é adorado pelos crentes nos dias de hoje, e simplesmente aceitou um sacrifício de magia negra às crianças, porque quem sacrifica seres humanos é as pessoas de alto grau da magia negra, de acordo com os costumes religiosos que nós conhecemos hoje. Agora, os crentes defendem de unha e dente Martim Lutero. Tem um deles que, se você fizer uma pergunta, pergunte para você ver, faça um teste, pergunta para qualquer religioso, alguns vão saber, mas outros não. Você sabe quem foi Martim Lutero? Um que está indo para a igreja. Martim Lutero, você sabe quem foi? Ele vai dizer: não, pois é, Martim Lutero foi o reformador da igreja, foi o que se rebelou contra a igreja católica e fundou o protestantismo. Agora veja como o Deus da Bíblia odeia as mulheres, e o líder de vocês, que foi Martim Lutero, que montou a Bíblia protestante. A Bíblia católica foi fundada pelos imperadores lá nos concílios. A Bíblia protestante foi tirada da Igreja Católica. Então veja o que Martim Lutero fala em um dos seus livros, Works 12.94. Olha o que ele diz: não há maior defeito numa mulher que desejar ser inteligente. Martim Lutero. Então ele está dizendo que o maior defeito da mulher é se ela desejar ser inteligente. Olha que filho de uma égua que era Martim Lutero. As palavras e atos de Deus. Olha o que ele diz na parte B do livro dele: as palavras e atos de Deus são bem claros. As mulheres foram feitas para serem esposas ou prostitutas. Martim Lutero, Works 12.94. Está no livro dele, meu amigo. É isso o que o pai da fé de vocês, adorado pelas Assembleias de Deus, adorado pelo Belém, pelo Ministério do Brás, pelo Ministério do Madureira, pelas igrejas batistas, quadrangulares e todas as outras denominações religiosas que existem pelo Brasil e pelo mundo, seguem e nunca pararam para pensar que Martim Lutero escreveu isso contra as próprias mulheres. Não há maior defeito numa mulher que desejar ser inteligente. Martim Lutero diz isso. As palavras e atos de Deus são bem claras. As mulheres foram feitas para ser esposas ou prostitutas. As mulheres são cristãs porque nunca leram a Bíblia, não têm autorrespeito ou são o que a Bíblia fala delas, fracas de inteligências e burras, e que devem ser submissas aos homens que não as respeitam. Que desgraça é ser mulher aos olhos de Deus. Palavras de Martim Lutero. Meu amigo,
Preste atenção na religião enganadora que você está. Vamos continuar agora vendo como Deus da Bíblia apoia o estupro de crianças, adora e permite o estupro de criança porque ele era conhecido como o Senhor da Guerra. Veja o Números capítulo 31. Deus ordena uma guerra contra os midianitas. Primeiro diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés. Quem falou a Moisés? Preste atenção no texto para você não ficar inventando, dizendo historinha, que eu não estou entendendo nada, que eu não entendo nada, que eu não compreendo as coisas de Deus, não é? Então leia o texto. Já que eu não compreendo, então me explique por que esses textos estão escritos na tua Bíblia desta forma. Eu vou ler a Bíblia como ela é. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Moisés, Deus falando com Moisés, vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás o teu povo. Então Deus dá uma ordem para Moisés mandar os soldados dele vingar. Então foram lá e um caiu matando o outro na guerra. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor tinha dado ordem a Moisés. E mataram a todos os homens, como o Senhor tinha dado ordem a Moisés. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Eve e a Requém, e a Zur e a Ur e a Reba. 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas, olha só, e as suas crianças também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Então, vocês entenderam o texto? Está escrito aí, não tá? Deus deu uma ordem para Deus vingar os midianitas, foram lá, mataram todo mundo, e aí a ordem de Deus era para levar as mulheres dos midianitas e as crianças. Então os soldados foram lá, tá vendo na cena? Pegou todo mundo e levou. Olha só. Esta atitude de misericórdia dos soldados, porque os soldados, né, aqui no verso antes, eles capturaram as mulheres, as crianças, não mataram porque não eram bárbaros, e levaram até Moisés. Mas o filho de uma égua, Moisés, que servia ao Deus vagabundo, olha o que ele disse. Olha o que ele diz aqui. Porque essa atitude de misericórdia não agradou a Moisés. Olha o verso 14. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitões dos milhares e capitões das centenas, que vinham do serviço da guerra. Verso 15. E Moisés disse-lhe: deixastes viver todas essas mulheres? Moisés chegou para os soldados e falou: vocês deixaram viver todas essas mulheres? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês não mataram todo mundo? Agora, pois, olha o que Moisés diz. Agora, pois, soldados, matem todo homem entre as crianças. Tá entendendo? Matem todos os homens. Quando eu digo nos vídeos anteriores que Deus apoia o estupro de crianças, agora vocês vão ver. Olha só. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Olha o verso 18. Porém, todas as meninas, no texto hebraico diz donzelas, tá? Virgens, que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Isso é de indignação, meus amigos. Isso é algo coisa a ser nojento. Chega a ser absurdo. E você que não conhece a sua Bíblia e diz que eu não conheço, e diz que a gente não sabe o que está falando, você está entendendo? Né? Você está interpretando errado. Estamos lendo dentro da base da exegese. Está aqui. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças. Então, se a mãe foi capturada, se ela tivesse um menino e uma menina, o menino era para ser morto e a menina era para ficar para vós. Ou seja, era para entregar para os soldados aquele monte de crianças, meninas, para se casarem com eles e eles abusarem sexualmente dessas crianças por ordem do Deus da Bíblia. Eu te pergunto, meu amigo. Você tem certeza, absolutamente você tem certeza, que você realmente está adorando a um verdadeiro Deus que permite esse tipo de coisa? Se você tivesse uma criança, uma menina, pense comigo,
e aí tivesse uma ordem de Deus, que era para você pegar a tua menina de 10, 11, 8 anos e entregar para soldados, para eles se casarem com ele, porque era um costume daquela época, né? Como alguns muçulmanos também praticam isso, até nos dias de hoje, você pode investigar, tá? E essas crianças, essas meninas, já se casariam, eram prometidas, e aí aconteciam os estupros. Será que Deus ama realmente? O Deus da Bíblia, será que ele ama realmente as mulheres? Agora, pois, matai todo homem entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, que eram virgens, né? Deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. É a ordem de Moisés dada por Deus. Permitida pelo Deus da Bíblia. Permitida pelo Deus que ele servia. Moisés era um grande de um puta de um safado sem vergonha, que servia a um Deus totalmente desequilibrado. Como eu digo para vocês, meu amigo, você fica me mandando e-mail, me mandando perguntas. Ah, então me diga o nome do verdadeiro Deus, do verdadeiro Messias. Vá pra puta que pariu, gente. Para de ser trouxa, cacete. Entendeu? Ah, mas você fala palavrão. Então foda-se, caralho. Você não tô mandando você assistir meu vídeo, não, pô. Não tá satisfeito? Vai lá pra merda, vai assistir outra coisa. Mas eu tô passando pra você a realidade. A minha indignação é a revolta com essas atitudes dos textos da Bíblia e que as pessoas simplesmente acham que isso é bom. Como que isso pode ser justo? Como que isso pode ser bom? Você deixar crianças, meninas viver com homens casando meninas para serem estupradas, a permissão do Deus divino de Moisés, que era o porta-voz de Deus? Isso é certo? Ah, mas foi naquela época. Meu amigo, se você diz que o teu Deus não muda, ele é a mesma porcaria. Antes, hoje vai ser sempre, porque a porcaria dos deuses de todas as religiões, pode pegar tudo, jogar dentro de um saco e jogar no esgoto, porque tudo é invenção humana. Humana. Mas como que é o nome? Eu sei lá o nome de Deus. Meu amigo, se existe um Deus, com toda certeza, eu volto a repetir, não é esse que a Bíblia está apresentando, não é esse que o Alcorão apresenta, não é esse que o budismo apresenta, não é esse que fulano nenhum apresenta. Deus, se fosse tão bom, o mundo não estaria nessa desgraça que tá, não permitiria tudo isso. É só você usar essa cabeça de minhoca, esse monte de massa cinzenta que eu e você tem na cabeça, pô. Pensa, cara. Pensa, minha senhora. Entendeu? E a senhora vem falar, vem demônio, você é um anticristo. Que anticristo, cara? Vocês são loucos, vocês são doidos. É só vocês lerem o texto. Não é difícil pra você.